Vocês lembram-se dos bloqueios que eu referi no vídeo? Por exemplo, investir é só para quem tem muito dinheiro, eu tenho medo de investir porque tenho medo de perder o meu dinheiro todo, não conheço a minha situação financeira atual, as pessoas à minha volta dizem que é muito arriscado os investimentos, ou eu não tenho conhecimentos suficientes para fazer investimentos, não ter objetivos também é um bloqueio. Destes 6 bloqueios que eu partilhei convosco, eu própria tive-os, todos ou quase todos. Sim, porque eu comecei como muitos de vós que me estão a ouvir. Quando falavam em investir, eu olhava de lado, abanava a cabeça e pensava, não, isto não é para mim. E eu também pensava, eu ainda vou perder dinheiro, aquele dinheirinho que tanto me custou a ganhar. Este é um pensamento tão comum que tanta gente tem. E no meu caso, o que é que eu fiz? Eu fui identificar o porquê que eu estava a pensar. Porquê que eu pensava assim? De onde é que vinham estes bloqueios? Todos estes bloqueios estão na nossa mente e, portanto, é muito importante nós entendermos porquê que pensamos o que pensamos e porquê que acreditamos em determinadas coisas. De onde é que vêm estes pensamentos e estas crenças? Será que são dos nossos pais, que sempre nos incutiram este medo de perder dinheiro? Que provavelmente eles podem ter tido essa experiência, ou eles pensam assim porque eles não tiveram essa experiência, mas conheceram pessoas que se deram mal com investimentos e depois acabam por nos incutir aquilo que ouviram outras pessoas a falar. Provavelmente os nossos pais nunca investiram um cêntimo, mas têm essa visão, essa crença em relação aos investimentos e são essas crenças, essa visão que passam para nós. Será que, honestamente, tem algum fundamento, alguma veracidade esses pensamentos? Ou é só porque toda a gente à nossa volta pensa assim? Eu não sou toda a gente. Eu não tenho que pensar da mesma forma. Vocês não são toda a gente. Não têm que pensar ou acreditar da mesma forma que todos os outros. Da mesma forma que a manada pensa ou acredita. Então, o que é que eu fiz com os meus bloqueios? Eu fui trabalhando cada um deles. Primeiro, refletindo qual era a origem de cada um dos bloqueios, porque é que eu pensava daquela forma, porque é que eu acreditava nessas coisas. Segundo, decidindo conscientemente se algum deles fazia mesmo sentido para mim ou nem por isso. Terceiro, decidindo que queria eliminar os bloqueios que afinal não tinham um fundamento concreto e real para mim. Quarto, arregaçando as mangas e fazendo o que fosse preciso para eliminar um a um cada um dos meus bloqueios. E este processo leva tempo, mas é da nossa responsabilidade encontrar tempo para passarmos por este processo. Eu vou dar-vos alguns exemplos que eu fiz. O bloqueio de não ter muita consciência da minha situação financeira, saber qual era a minha situação financeira atual, era um deles. Eu até registava as minhas despesas e as minhas receitas num fecheiro em Excel. Estava tudo bem, sobrava dinheiro no final do mês, gravava o fecheiro, fechava e ao final ia a minha vida com aquela sensação de está tudo controlado. Coloquem aí nos comentários quem é que faz o mesmo. Quem é que registra num fecheiro em Excel e acha que está tudo bem. Ou que nem sequer faz isso. Isto para mim, esta questão de registar as despesas, registar as receitas, preencher uma folhinha de Excel, isto não chegava. Eu tive que começar a fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de análise. Saber se o meu património estava a crescer ou não, analisar se o meu dinheiro estava a ser bem utilizado e se eu estava a fazer um uso consciente do dinheiro, conhecer a minha taxa de esforço, criar o meu fundo de emergência, pensar o que é que eu poderia fazer, como é que eu poderia começar a investir, que dinheiro é que eu poderia canalizar para os meus investimentos. Portanto, preencher uma folha de Excel e achar que está tudo controlado não chegava e não era isso que me estava a ajudar. Em relação a outro tema, outro bloqueio que eu tinha a ver com as pessoas à minha volta, a dizer que era muito arriscado investir. Então eu comecei a perguntar às pessoas que me diziam isso, o porquê? Vocês conhecem o exercício dos porquês? Irmos sempre perguntando porquê. Eu fazia isso. Quem me dizia que era muito arriscado investir, eu perguntava, mas porquê? Se já tinham perdido todo o dinheiro, ou algum dinheiro, se já se tinham prejudicado por estarem a investir, ou se conheciam alguém que tivesse tido uma má experiência. Eu até perguntava de onde é que vinha aquele medo que eles tinham. E muitas vezes a resposta é o que eu ouço dizer. É o que os meus pais diziam. E no final eu descobri que eu estava a ser influenciada por estas pessoas. Não era por estas pessoas, mas pelas outras pessoas que tinham passado por estas informações para estas pessoas e os receios destas pessoas.
os pais delas, os amigos dela. Isto parece uma cadeia de contágio no que diz respeito aos nossos pensamentos e aos nossos medos e às nossas crenças. Por amor de Deus, não fazia sentido nenhum para mim esta cadeia de pensamento e de crenças sobre o medo de investir e de perder dinheiro porque alguém tinha ouvido outra pessoa falar. Para mim não fazia sentido e eu fui desconstruindo estas opiniões para perceber com que autoridade é que estas pessoas me estavam a fazer estes comentários e me estavam a dar estas opiniões. Outro dos bloqueios que eu tinha era o de não ter conhecimentos suficientes. Este bloqueio, na realidade, é o mais fácil de eliminar. É só nós decidirmos que queremos aprender e foi o que eu fiz. Fui aprender, fui ler, fui fazer formação, fui estudar e hoje em dia há todo o tipo de informação à nossa disposição, é só nós termos vontade de aprender, é só querer. Outro dos bloqueios que eu também tinha era o de não ter objetivos muito bem definidos. Lembram-se do tal fecheiro em Excel que eu ia lá, registava as despesas, as receitas, fechava e a minha vida achando que estava tudo maravilhoso? Não, também não estava bem. Faltava uma coisa, faltava incluir ali quais eram os meus objetivos em relação ao meu dinheiro e definir esses objetivos. Se eu não sei para onde é que eu quero ir, quais são os meus objetivos, como é que eu quero que a minha vida financeira esteja no próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu não iria saber como chegar lá. Eu nem sequer iria saber o que fazer. Então, eu fiz a minha lista de objetivos para saber onde é que eu queria chegar e isto ajudou-me muito na altura de decidir que investimentos é que eu queria e que poderia fazer. Quais é aqueles que serviam para mim. Bem, estes são apenas alguns exemplos que eu vim aqui partilhar convosco hoje.